Sejam bem-vindos a mais um E aí, professor? Seja bem-vindo, Walter. Bem-vindo, Martin. Aquela série com a sua esposa foi muito legal. Valeu a pena assistir. Obrigado. E eu acho que as pessoas estão se perguntando a respeito do "E aí, professor?". As pessoas deveriam saber que, no fim do ano, a gente costuma fazer esse tipo de coisa por algumas poucas semanas. E aí a gente volta com o "E aí, professor?". Não é que a gente não estava fazendo nada. Nós trabalhamos um monte, na verdade. Sim. A gente estava muito ocupado trabalhando. Mas, graças a Deus, o Senhor tem abençoado muito o ministério. E aqui estamos nós, no começo de 2024. E sabe de uma coisa, Martin? São tantas coisas acontecendo e as pessoas querem saber onde estamos no curso do tempo. Algumas pessoas nos dizem que é importante conhecer aquilo que está acontecendo no mundo. Sendo assim, vamos dar uma olhada nos eventos atuais para sabermos para onde estamos rumando. Sim, tem muito zoom sobre o que tem acontecido recentemente. Tem muita gente com medo. Sim, tem muita gente com medo. Então vamos abrir com uma oração. Querido Pai que estás no céu, te agradecemos por estarmos de volta para mais um ano de ministério. Tem muita coisa acontecendo, mas cremos que o Senhor nos levará por tudo isso. Conduza-nos nessa conversa, ilumina nossa mente com o Espírito Santo, guarde os nossos pensamentos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Vamos falar sobre guerra civil, assim como a Terceira Guerra Mundial. Será que estamos preparados, Martin? Isso porque nem mencionamos outras coisas, como um novo vírus aí chamado de X, que é 20 vezes mais potente do que o anterior. Então, não é de se admirar que as notícias estejam assustando as pessoas. E, naturalmente, já pode-se esperar muitas leis que virão junto com isso aí. Bem, pois é. Muitas pessoas achavam que essa história já tinha acabado, mas parece que não. Não. Então, vamos começar. Temos aqui uma citação da Review and Herald. Nas últimas cenas da história dessa terra, guerras hão de ocorrer. Também haverá pestilência, pragas, fomes. As águas das profundezas ultrapassarão os seus limites. Vidas e propriedades serão destruídas pelo fogo e inundação. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para aqueles que o amam. Há um descanso para o conflito desta terra. Então, Martin, basicamente, podemos esperar muita agitação nesse mundo. Devemos esperar que virá um tempo de angústia como nunca houve. Podemos esperar incêndios, inundações, catástrofes na terra, no mar e, naturalmente, guerra. Mas não se esqueça de que os anjos estão segurando os ventos. Sim, eles estão segurando. Mas por quanto tempo segurarão? Até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. Agora, o tempo de selamento acontece quando a legislação for implementada de forma que proíba as pessoas de obedecerem aos mandamentos de Deus. Portanto, está chegando. Vai acontecer. Temos uma pequena janela de oportunidade até que acabe o selamento. Sim, estamos caminhando na direção disso daí muito rapidamente. Este é um artigo da The Economist. É de agora, 21 de janeiro, é muito recente. Os Estados Unidos e o Irã estão a um passo da guerra. Nestes estranhos últimos 100 dias, desde que o Hamas atacou Israel no dia 7 de outubro, o presidente Joe Biden tem procurado ajudar Israel a ganhar a sua guerra de Gaza e impedir que o conflito torne-se uma guerra regional contra o Irã e suas extensões. É interessante como ele fala extensões, mas o Ocidente é tão culpado disso quanto eles, não é verdade? Mesmo a OTAN é cheia de extensões. Muitos mísseis balísticos e foguetes foram atirados contra a base de Al-Saad
no ocidente do Iraque, de acordo com o Comando Central dos Estados Unidos. Os relatórios dizem que as baterias de defesa antiaérea Patriot interceptaram a maioria deles, mas alguns atingiram o alvo, ferindo um número desconhecido de americanos e iraquianos. Até o momento, a América retaliou contra essas ramificações locais. Agora, o Sr. Biden vai enfrentar uma crescente pressão para tomar uma ação mais forte contra o próprio Irã. E esse é o dilema: não fazer nada e deixar que os Estados Unidos pareçam fracos, ou retaliar e arriscar uma guerra em pleno ano de eleição. Marty, estamos vendo rumores de guerra? Sim, E já não há guerras? sim. As duas coisas estão aí. A citação que nós lemos agora há pouco está corretíssima. E a Bíblia também está correta de acordo com Mateus 24. Uma guerra como essa seria cataclísmica, porque mais cedo ou mais tarde vão usar algum tipo de arma nuclear, como já ameaçaram. E não estão envolvidos apenas os Estados Unidos e o Oriente Médio, mas a Rússia, a China, o Japão, as Filipinas, todos eles estão envolvidos nisso aí. A Coreia do Sul, a Coreia do Norte. Então, existem muitos rumores de guerra. O jornal The Sun diz: Eixo do mal, Kim Jong-un e Putin comprometem-se a formar uma nova ordem mundial, em uma advertência aterrorizante ao Ocidente, enquanto os tiranos unem-se contra os Estados Unidos. Mais uma vez, assim como na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, você tem definições de quem está de qual lado. Quem é o eixo do mal e quem são as forças do bem, não é assim? E já não vemos as pessoas escolherem um lado? Sim. Com certeza. E isso é um ponto muito importante, porque existe um lado bom na guerra? Não. Se você pega uma arma e começa a atirar no seu inimigo, que está ali naquele outro país, como você sabe que não está matando um irmão em Cristo? Exato. Isso é o principal. Então, se você é um crente e escolhe um lado da cerca e começa a tirar para o outro lado, assim como você disse, pode ser que você esteja atirando em um irmão. Agora, é interessante, Martin, que se voltarmos ao tempo da Guerra Civil nos Estados Unidos, ficou realmente clara a ideia de que se você realmente acredita em Cristo, você não deveria lutar. E isso é verdade, porque afinal eram irmãos contra irmãos, literalmente. Sim. Portanto, será que nós deveríamos nos envolver? A nossa opinião sempre será de que somos observadores. Nós somos observadores. Agora, de que maneira podemos nos envolver? Penso que a única maneira de nos envolvermos é tomando decisões para Cristo e pela paz, para assegurar-nos de não nos tornarmos um tipo de ferramenta do mal. Veja, tem gente que acredita que pegar uma arma é algo bom, é algo religioso, pois você estaria lutando por Jesus. Isto não poderia ser um engano? Sem dúvida. Por exemplo, veja a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Tem gente que diz que eles têm que jogar bombas a fim de estabelecer a paz. Ou seja, fazer guerra para ter paz. Sim, ou seja, um tem que vencer o outro. Almirante Rob Bauer, chefe do Comitê Militar da OTAN, disse que o Ocidente deveria se preparar para uma era de guerra, acrescentando que a aliança precisa de uma transformação militar. Então eles estão se preparando para a guerra. Estão falando disso por toda a Europa. Veja na Suécia. Eles estavam todos se aprontando para a guerra. Vamos ler. A advertência do ministro da Defesa sueco para prepararem-se para a guerra causa pânico na população. O chefe das Forças Armadas suecas, General Michael Biden, que visitou o fronte oriental da Ucrânia em dezembro, também falou à conferência no domingo, alertando a todos os suecos se prepararem mentalmente para a possibilidade de guerra, conforme a sua nação está a apenas 2 passos de uma membresia com a OTAN.
O mundo está enfrentando um panorama de segurança com maiores riscos do que qualquer outro tempo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos com a Ucrânia, com nossos aliados e com a ordem internacional, que se baseia em leis. Martin, você percebeu uma insinuação aí? A de que alguns seguem leis e outros não? Sim, exato. E nós fazemos isso em palavras e ações, como um arsenal da democracia, disse o ministro da Defesa Civil. E tudo isso vai exigir mais de nós do que anteriormente. E começa com a conscientização de que defender a Suécia é um dever de todos nós. Nós entendemos, a partir de nossos amigos lá da Suécia, que existe muita pressão para unir-se a esse movimento, de preparar-se para a luta, lutar por esses princípios. A questão é que, e eu não coloquei isso daí, mas no artigo também é dito que tinha pessoas estressadas esvaziando as prateleiras do supermercado e etc. Tudo por causa da ameaça da guerra. Esse mundo está à beira da confusão total. Os anjos estão segurando os ventos. Mas por que fazem isso, Martin? Para que o evangelho seja levado a todo o mundo? Sim, deve haver um clímax. E o mundo tem que fazer uma escolha, ou por Deus, ou contra Deus. Aí então, finalmente, os ventos serão liberados. Mas esse tempo não é muito longo. Não? Temos que fazer a escolha agora. Essa decisão é agora, não pode demorar. E esta é a questão do porquê estamos fazendo isso daqui. Veja esse artigo da Breitbart. Veja, todas essas notícias são recentes, ok? Documento vazado do exército alemão alerta para uma terceira guerra mundial com a Rússia em 2025. Centenas de milhares de soldados estão em prontidão na Europa. Portanto, isso daí não é só um rumor. Não, está acontecendo. É a mesma coisa que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Tudo começou a agitar-se até que finalmente aconteceu. Sim. O ministro da Defesa apresentou detalhes de uma possível passagem para o conflito entre Rússia e a OTAN, começando já no próximo mês. Ou seja, eles esperam uma escalada da situação até finalmente a guerra. Debaixo deste cenário, apresentado pelo exército alemão, a Rússia começaria a mobilização de 200 mil soldados em fevereiro e lançaria esforços renovados para capturar a capital da Ucrânia, Kiev, o que ela tem falhado em fazer desde a invasão em 2022. Isto seria seguido por uma série de cyberataques e outros tipos de guerra híbrida perpetrados por Moscou na intenção de desestabilizar os estados bálticos. Eles estão falando sobre cyberataques, ataques cibernéticos, não é? Claro, o Klaus Schwab já disse que a pandemia será uma marolinha se comparado com o que vai acontecer. Já existem conversas por aí, Martin, que se um ataque cibernético atinge os Estados Unidos e destrói a malha energética daquele país, quantas pessoas poderiam morrer? Acho que 95%. 95%. Ou seja, toda a população praticamente morreria. Veja, se isso é verídico ou não, não deixa de ser a informação que se está falando por aí na internet. Não é verdade? Se você pegar 2025, o ano que eles dizem que isso vai acontecer, e compararmos com aquele relatório da Deagle, é realmente uma coincidência, né? Sim, e certamente a atividade demoníaca vai aumentar. Então, Martin, vamos montar uma sequência aqui. Os ventos estão sendo segurados, até que o povo de Deus seja selado. Quando o povo de Deus for selado, verá o alto clamor. O alto clamor é uma janela de oportunidade para o mundo aceitar a informação das 3 mensagens angélicas e do 4º anjo. E se o mundo a rejeitar, todo ele se tornará parte do problema e receberá as pragas. Uma vez que as pragas começarem a cair, o caos total toma conta da terra. Isto é a soltura dos ventos.
Sim, mesmo antes das pragas, haverá tremendas calamidades, e tais calamidades serão colocadas na conta daqueles que não querem entrar no sistema. Então, já podemos esperar grandes catástrofes e guerras e calamidades antes mesmo do início das pragas, durante esse tempo em que o mundo está sendo provado. Enquanto aqueles que foram selados estiverem levando alto clamor, os ventos serão soltos. E aí temos este cenário. Portanto, nós veremos, porque a Bíblia fala que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Nós temos lido esses versos por mais de um século já. Mas parece que eles já não nos impressionam mais. Mas em breve esses versos se tornarão realidade. De fato, nós estamos no limiar de coisas muito interessantes. E uma outra coisa que eu queria dizer sobre isso é... Você se lembra que aquele documento disse que as mortes todas não seriam por causa de guerras? Podem ser também por causa de desastres naturais, por causa de calamidades. E não pandemias. Sim, o documento disse que também não era pandemia. Imagine, portanto, que a malha energética acabe entrando em colapso. Nesse caso, aquilo lá também poderia ser causado por ataques cibernéticos, de certa maneira, como acabamos de ver. Muito bem. Vejamos o que o Donald Trump tem a dizer sobre isso. Olá, senhor presidente, obrigado por estar aqui hoje. É óbvio para todo mundo que a nossa nação está num verdadeiro caos. O mundo está um caos. Veja a situação lá do Iêmen, na Ucrânia, Palestina, etc. E nós nem sabemos onde está o secretário de defesa em meio a tudo isso. Você acha que estamos no limiar de uma terceira guerra mundial? Estamos mais perto do que nunca estivemos. E, sabe de uma coisa? Essa não será uma guerra normal. Não vai ser mais de tanque contra tanque, tiro contra tiro. Agora são armas de destruição em massa, como ninguém nunca viu. Mas, eu sei que tipo de armas são. Seria a obliteração da humanidade. Não é uma guerra como aquelas que já lutamos, como a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. É muito maior do que isso. Trata-se de uma verdadeira aniquilação. E temos pessoas no comando que não conseguem nem mesmo terminar uma frase. O nosso presidente, por exemplo, é incapaz de terminar uma frase. Muito bem, Martin. Parte das pessoas ali são eleitorado dele, né? Então, precisamos balancear as coisas. Mas ainda assim, estão falando de uma guerra em escala mundial. Sim, e... não é de agora que ele está falando isso daí. Ele já falou várias vezes. Fizemos um episódio aqui, eu nem me lembro de quanto tempo atrás, acho que alguns anos até, aonde estávamos em um cenário semelhante, mas a coisa de fato escalou. Com certeza a coisa piorou desde então. Então, naturalmente, temos ali o relógio do fim do mundo. Essa notícia, 22 de janeiro de 2024. O relógio do fim do mundo será atualizado conforme nos aproximamos da meia-noite como nunca antes. Para aqueles que não estão familiarizados com isso, o relógio do fim do mundo foi projetado para mostrar quão perto a humanidade está da catástrofe global causada por tecnologias feitas pelo homem e será atualizado em 23 de janeiro. Muito interessante. Martin, é fascinante porque parece que o fim está chegando. É o que parece. E sabe... E veja que a atualização nem inclui coisas como inteligência artificial e outras questões. Mas é interessante que eles coloquem o relógio perto da meia-noite, não é? Porque a Bíblia também usa essa ilustração. Será que o mundo está sentindo que estamos à beira do fim? Eu creio que sim. Agora, será que o povo de Deus percebe que estamos no fim? Não, a maioria de nós está dormindo perto da meia-noite. O povo de Deus parece dormir em berço esplêndido. Essa é a melhor oportunidade que já tivemos na história para pregar a mensagem. Muito bem. Há muita conversa por aí sobre as elites se preparando para este cenário, não é verdade? Sim, tem um monte de vídeos e mensagens por aí, falando do Fórum Econômico Mundial. Parece que essas elites, elas sabem de tudo, mas o resto não. Mas não são apenas as elites.
Nós veremos que eles estão se preparando, construindo bunkers e essas coisas, mas num nível nacional, muitos bunkers foram construídos por muitas nações. E se considerarmos aquele prédio da Serpente que foi construído lá no Vaticano, aquilo lá é um bunker nuclear. Então parece que as pessoas estão se preparando para certas coisas, não é? Naturalmente, os presidentes dos países já têm esses lugares preparados para esse tipo de coisa. Mas vamos dar uma olhada nesse vídeo. Vamos lá. Eu não estou muito animada. Eu tenho medo que 2024 seja um ano catastrófico. Este é um evento de segurança nacional cujos resultados são difíceis de prever. As pessoas poderosas do nosso mundo se acham completamente incapazes de criar um futuro para nós, no qual tudo esteja bem. Trata-se de uma estrutura colossal na ilha de Kauai, junto a um enorme bunker de apocalipse. Por que os bilionários estão construindo esses bunkers? Eles devem saber de algo que nós não sabemos. Eles estão se preparando para um grande desastre. Eu realmente estou preocupado. Mark Zuckerberg, o CEO da Meta, começou a preparar-se para o apocalipse. Será que o Mark Zuckerberg sabe de alguma coisa que nós não sabemos? Acham que vai ser como um apocalipse zumbi? Essa estrutura que vocês estão vendo na rodovia de Colau tem sido comparada de maneira irônica ao muro que Donald Trump construiu na fronteira com o México. Esse terreno será para a proteção de Mark Zuckerberg. Quando você é um bilionário, você ou vai para cima, para o espaço, ou você começa a cavar para baixo. O bilionário da melaleuca Frank Van Der Sloot gastou 51 milhões de dólares em 2.000 acres de terra. A ilha havaiana de Lanai hoje pertence praticamente inteira ao bilionário da Oracle Larry Ellison. Jeff Bezos gastou 147 milhões de dólares em 2 mansões em uma ilha da Grécia. O presidente da OpenAI, Sam Altman, e o investidor Peter Thiel fizeram seu próprio arranjo, do qual os dois vão pegar um jatinho para a ilha particular de Thiel, caso ocorra um evento apocalíptico. Thiel tem lutado contra o governo local nos últimos 2 anos para construir o seu enorme complexo na paisagem do lugar. Um bunker apocalíptico com vista para uma bela paisagem, enquanto o resto do mundo queima. Larry Payne é dono de 4 ilhas do Caribe e pelo menos uma em Fiji, em áreas virtualmente inacessíveis ao público geral. Os bilionários sabem que estão jogando um jogo perigoso, que eles estão ficando sem espaço para externalizar o dano que suas empresas operam. Eventualmente, você sabe, vai ter um grande protesto mundial por causa daquilo que você faz, razão pela qual essas pessoas estão procurando esse tipo de refúgio. É isso aí. Eles estão preparando bunkers em um monte de ilhas. Isso é tão ridículo, Martin. Porque a Bíblia diz que cada ilha do mundo vai desaparecer. Pois é, mas isso é no grande tempo de angústia, quando as pragas caírem. Agora, tem algo interessante que ele disse lá no final. É sobre os protestos. Fugir dos protestos. Então, não é apenas guerra entre as nações, mas também guerra civil. Guerra civil, agitação interna. Há muitas conversas hoje sobre isso. Deveríamos esperar muita agitação civil, Martin? Seria possível esperarmos até mesmo uma guerra civil? Eu acho que não é impossível. Em vários países. A África do Sul não é exceção à regra. Não, não. E a Europa também não está excluída disso. Na verdade, qualquer país do Ocidente não está excluído desse problema. E o que dizer sobre os Estados Unidos da América? Bem, tem muita agitação lá nesse sentido recentemente. Se um cyberataque acontecer e colapsar a malha energética do país, haverá uma grande divisão entre aqueles que conseguiram se cuidar e aqueles que não conseguiram se preparar. Essa divisão de classes vai crescer, alcançando níveis imprevisíveis. E é quase como se eles estivessem nos dessensibilizando para isso. Sim, os filmes, por exemplo, estão dessensibilizando as pessoas. Vamos dar uma olhada nesse clipe de Tucker Carlson. E a coisa chegou num ponto que tá ficando tão condensada
Você sabe, bombas atômicas portáteis. E é muito fácil colocar uma dessas bombas em um míssil Scud, colocar isso dentro de um navio que vai para os Estados Unidos, lançar o foguete para cima e explodi-lo. Isso causaria aquilo que chamam de AMP, que é pulso eletromagnético, que é a mesma coisa que uma explosão geotérmica no Sol. Então, se você lançar um míssil com uma pequena bomba nuclear atrelada a ele e o explodi-lo a 400 quilômetros acima da Terra, praticamente no espaço, você não veria a explosão desse míssil, porque isso ocorreria no vácuo do espaço. Você não ouviria. Ninguém seria morto. Mas os raios gama emitidos dessa explosão poderia abranger a maior parte dos Estados Unidos, e aí a nossa malha já era. Haveria um enorme colapso da nossa malha energética por todo o país, que duraria meses ou até um ano. E aí você já consegue imaginar o caos. Olha, eu sei que é horrível até de imaginar, mas se isso acontecesse, se grande parte da malha energética dos Estados Unidos acabasse por um ano, isso seria catastrófico. Sim, existe um estudo feito que diz que 90% da população morreria dentro de um ano. E se isso acontecesse dentro deste cenário, a gente não poderia contar com nenhuma energia elétrica. Você ia precisar de uma vaca se quisesse beber leite, ou um cavalo para locomover-se. O seu telefone não ia funcionar. Não haveria meios de informar o serviço público de nada. Martin, não é que vai acontecer assim necessariamente. Vamos dizer que pode acontecer. Não estamos aqui dizendo que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, não existe nada que impeça que as coisas caminhem para essa direção. Se acontecer, será um grande problema. Nós estamos em uma posição muito feliz aqui na África do Sul, porque o rodízio de energia acontece aqui o tempo todo já, há anos. Então, colapso energético aqui já não seria grande coisa. Já estamos preparados. A gente faz piada com isso aqui. Mas se você pegar a nossa realidade e transferir para outra nação, em que haja invernos fortíssimos e, de repente, essas cidades ficam sem energia, isso não seria piada nenhuma. Mas, veja só. Apesar dos nossos rodízios de energia habituais, a energia não acaba por um mês ou 2 meses seguidos. Se isso acontecer, nem mesmo as baterias vão funcionar mais. Teríamos um problema realmente grande. Bem, dá para entender porque as pessoas estão tão assustadas. Sim, isso seria um grande choque para muitas pessoas, com certeza. E é por isso que nos foi dada a orientação de cultivar nosso alimento, de sermos independentes. De sair das cidades. Sair das cidades. Sair das cidades. Muito bem, Martin. Vamos dar uma olhada em alguns clipes de alguns filmes. Explique melhor para nós, Martin, por favor. Sim, são de 2 filmes. Um já foi lançado e o outro ainda vai estrear. O primeiro é Leave the World Behind, que é semelhante àquilo que o Dennis Quaid acabou de explicar. Trata-se de um cenário no qual não há celulares, tudo colapsou. E o segundo é sobre a Guerra Civil. Então é interessante que, enquanto tudo isso está acontecendo pelo mundo, nos perguntamos, será que não estamos sendo preparados para algo que está chegando? Será que estamos sendo preparados? Vamos dar uma olhada. Tem um problema que tem aterrorizado o meu cliente. É uma manobra de 3 fases que poderia acabar completamente com o governo. Primeira fase é o isolamento. Acabar com a comunicação e transporte. Tornar o povo surdo, burro e paralisado. Aí começa a segunda fase. Caos sincronizado. Aterrorize o povo com ataques e desinformação.
Sobrecarregue sua capacidade de se defender, torne suas armas vulneráveis para que sejam usadas pelos extremistas de seu próprio exército. E, quando o inimigo não está claro, o povo se volta contra si mesmo. Se fizer isso direito, uma terceira fase começa a acontecer. A coup d'état. Guerra civil. 19 estados já abandonaram a União. Uma grande agitação toma conta dos Estados Unidos. A Casa Branca já emitiu alertas para as forças do Ocidente, assim como para a Aliança da Flórida. Vocês estão sabendo que tá tendo uma baita guerra civil por toda a América, né? Cidadãos da América, as chamadas Forças do Ocidente, do Texas e da Califórnia, sofreram uma grande derrota por parte do Exército dos Estados Unidos. Senhor presidente, o senhor se arrepende de bombardear cidadãos americanos? Cara, tá tendo mal entendido aqui. Qual? Gente americano, tá bom? Tá. Mas de qual tipo? Deus abençoe a América. Guerra civil. Então, vemos aí o teatro jesuíta preparando o mundo. Martin, nós sabemos que eles sabem alguma coisa. Afinal, eles estão antenados com as forças das trevas. Pois é, veja só quantas previsões eles acertaram com relação à pandemia. E o que dizer sobre esse documento militar que acabamos de ver? Que foi vazado ali do exército alemão, não é? E nós mostramos aqui aqueles documentos que também haviam sido escritos bem antes dos acontecimentos, mostrando exatamente como o cenário se desenrolaria. E aconteceu daquele jeito mesmo, não é? É o que estava escrito lá. Temos aqui um artigo da BBC que diz assim: ameaças de bomba levam a múltiplas evacuações de prédios públicos americanos. Edifícios estaduais de pelo menos 6 estados foram evacuados na quarta-feira após terem sido alvos de ameaças de bomba. O porta-voz de um secretário de estado de Kentucky disse que a ameaça veio por um e-mail de massa enviado a vários oficiais de estado por todos os Estados Unidos. A BBC viu o e-mail, endereçado a pelo menos 24 prédios estaduais, que forçou muitos deles a fecharem no início de várias sessões legislativas. Nenhuma bomba foi descoberta, mas o FBI está investigando. Então veja que esses eventos assustadores estão sempre acontecendo. A questão é que esses rumores o tempo todo, quão sérios são eles? Eu acho que é realmente algo muito sério. Muito bem, vamos ler o Espírito de Profecia. Diz assim: na Índia, na China, na Rússia e nos Estados Unidos da América, milhares de homens e mulheres estão morrendo de fome. As pessoas com dinheiro, uma vez que possuem o poder, controlam o mercado. Elas compram a preços baixos tudo que podem adquirir e depois vendem tudo a preços altos. Isso gera fome nas classes pobres e resultará em guerra civil. Agora, vários países foram mencionados aí. Não podemos ser específicos, né? Mas a verdade é que vai acontecer sim uma guerra civil. E só para esclarecer, ela não se refere a guerras civis que já aconteceram no passado. Não. É futuro. Haverá. Isso aqui é futuro. Um tempo de angústia como nunca houve desde que há nação. Naquele tempo, Miguel se levantará, o grande príncipe, que luta pelos filhos de teu povo. E haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que há nação. Mas naquele tempo, o seu povo será libertado, todos aqueles que estão inscritos no livro. Muitos serão purificados e branqueados e provados, mas os perversos agirão perversamente, e nenhum dos perversos entenderá, mas somente os sábios. Martin, nós temos que nos tornar sábios, e para tal temos que ler a Bíblia. É a única maneira. Então, ao fazer a pergunta, estamos preparados? Não é com relação a encher a nossa casa de armas. Não. Mas você foi preparado pela Bíblia? Pois é. Você está se fazendo a pergunta: será que minha vida está acertada com Deus? Nós vamos ver algo muito interessante já já. Mas, Martin, muitas leis foram introduzidas no mundo
por causa das chamadas futuras catástrofes, que são postas nas responsabilidades de muitas coisas, por exemplo, a mudança climática. Mas certas leis realmente mexem no bolso das pessoas, e isso as enfurece. Seja isso planejado, ou seja pura coincidência, bem, somente a história vai mostrar. Ou, melhor, o julgamento de Deus vai mostrar. Mas nós sabemos que o diabo tem suas estratégias. E uma vez que ele tem agentes nessa terra, e ele tem muitos deles, ele certamente transferiria essa estratégia a seus agentes nessa terra. Portanto, haverá guerra civil. Nós já estamos vendo o início. Vamos dar uma olhada nessas coisas. O que você disse é correto. A mídia está ignorando completamente o enorme protesto que está acontecendo na Alemanha agora mesmo. Como você sabe, eu sou da Holanda e somos vizinhos da Alemanha. E eu tenho me envolvido em protestos dos nossos fazendeiros por todo o país. E quando eu fiquei sabendo que os fazendeiros alemães iriam protestar, eu pensei, eu preciso estar lá. E a razão pela qual os fazendeiros alemães estão protestando é por causa de uma decisão do governo alemão que tem incitado muita ira. O governo alemão decidiu, basicamente, acabar com a isenção de taxas sobre o diesel na agricultura. Mas eles fizeram muito mais do que isso nos últimos anos para, basicamente, atacar os fazendeiros alemães. Assim como os fazendeiros holandeses, os fazendeiros alemães e, na verdade, fazendeiros por todo o mundo têm enfrentado todo tipo de nova regra para restringir o trabalho deles. É realmente um protesto como nunca se viu antes. Nunca se viu um protesto dessa magnitude na Alemanha até os dias de hoje. Leis que prejudicam os fazendeiros. Será que isso é um problema só na Europa ou no mundo todo? Isso é no mundo todo. Será que eles querem fome? Sim. Ora, o que mais poderia ser? Afinal, a questão da agricultura é crítica, porque sem comida, todo o país morre. Ninguém vive sem comida. E a justificação deles são as calamidades, ou qualquer outra coisa que eles desejem culpar. E você pode escolher o que for. Escolha a questão da mudança climática, racismo, elitismo, seja lá o que for. Pode ser até o comunismo, o capitalismo. Seja qual for o barco, pule nele. Mas certifique-se de criar caos para que a população passe fome. Isso não está causando erupções? As pessoas estão ficando com raiva em toda a parte. Então, a chance disso aí escalar cada vez mais, conforme as pessoas ficam mais agitadas, não é impossível. E a mídia do mundo não está falando sobre as respostas, mas apenas sobre os problemas, não é? Temos aí um artigo da Breitbart. É esperado um protesto na Alemanha enquanto os caminhoneiros se unem aos tratores, unindo-se à rebelião. Os rebeldes, né? Para os caminhoneiros, as questões que os levam ao protesto hoje, e também a outros protestos ao longo da semana, incluem o aumento do preço do CO2. Um futuro imposto colocado sobre aqueles que operam veículos movidos por motores, que visa punir os poluidores, assim como do aumento dos pedágios. Já os motoristas de trator são contrários às políticas governamentais que procuram aumentar o lucro do Estado, punindo aqueles que operam máquinas. No caso da agricultura, isso acontecerá por meio do aumento do preço do combustível, ao governo retirar o subsídio do diesel e a isenção do imposto sobre veículos agrícolas. Tudo isso se baseia na questão da mudança climática. Sim. Eu sempre digo aqui, e veja, eu também sou um cientista, que isso é um monte de besteira. Mas isso acaba irritando certas pessoas que discordam. Mas, enfim, fazer o quê, né? Mais um artigo da Washington Post. Mais de 1 milhão se reúnem na Alemanha contra o aumento do poder do partido de extrema-direita. Então, você vê aí a esquerda se agitando contra a direita. E a direita se agitando contra a esquerda. Não é a receita para uma guerra civil? Sem dúvida. E isso é na Alemanha. E o resto da Europa também está seguindo esse caminho. Por exemplo, a Itália e muitos outros lugares também estão assim.
Após meses do aumento de popularidade do partido de direita, os alemães da esquerda se reúnem com o objetivo de criar um protesto de mais de 1,4 milhão de pessoas neste fim de semana. Então veja, você tem o pessoal da direita demonizando o pessoal da esquerda. Isso também não acontece nos Estados Unidos? Sim. Está acontecendo no mundo. Muito bem, vejamos o que está acontecendo nos Estados Unidos. DeSantis acaba com a sua campanha presidencial e passa a apoiar Trump. Interessante, não é? Ele era contra o Trump. Mas agora diz que aquilo era por causa da pandemia apenas. Ele só não gostava do Trump na hora da pandemia. O governador da Flórida, Ron DeSantis, que entrou nas primárias presidenciais do Partido Republicano como a maior ameaça a Donald Trump, anunciou nesse domingo que ele vai terminar a sua corrida à Casa Branca para apoiar o ex-presidente. Ele falou sobre o seu apoio a Trump. Ao mesmo tempo em que eu tive desacordos com Trump por causa da pandemia e por seu apoio a Anthony Fauci, ainda assim o Trump é superior ao Joe Biden. Isso está claro. Parece que esta corrida será uma corrida de um cavalo só. Ainda tem concorrência, mas vamos ver como isso termina, né? Outro concorrente dele, o Vivek Ramaswamy, desistiu de sua campanha presidencial e também passou a apoiar Donald Trump. Ele disse que tomou sua decisão depois de constatar que não havia caminho livre para ele nesta corrida presidencial. O novato político de 38 anos de idade, que pretendia fazer uma ascensão meteórica como o Trump fez, sendo ele mesmo um milionário, disse ter ligado no início da noite desta segunda-feira para o ex-presidente para parabenizá-lo por sua vitória em Iowa. E aí a gente já sabe o resto da história, né? Sim, e a Nikki Haley é a única que ficou no páreo. Sim. O que nos leva, Martin, a um dos assuntos favoritos do mundo, ou melhor, do Fórum Econômico Mundial. Neste ano, eles abriram sua cerimônia lá em Davos com a performance de um pajé feminino. Então, Martin, qual é o espírito que está dentro do Fórum Econômico Mundial? Veja, normalmente não há nada de espiritual ou religioso ali no encontro de Davos, mas agora começaram a mostrar quem são. Dá para separar a religião da política? Não. E da economia? Não. Muito bem. Veja, olhando para essas pessoas e determinando-se como elas pensam, será muito difícil discernir se estão ao lado da Bíblia ou contra ela? Não, não é difícil. Não precisa ser inteligente para perceber. Basta um neurônio funcionando para perceber de que lado eles estão. Muito bem. Vamos ver esse artigo aqui, falando sobre o evento do Fórum Econômico Mundial. Performance de um pajé feminino acrescenta uma nova dimensão ao Fórum Econômico Mundial. Em um momento sem precedentes no renomado Fórum Econômico Mundial em Davos, um espetáculo diferente ocorreu enquanto uma bruxa médica tomou conta do palco, realizando encantamentos e entretendo as pessoas ali presentes com uma experiência espiritual diferente daquilo que geralmente acontece ali no fórum. Trata-se de uma mudança do convencional. Martin, isso não é tão novidade assim? Aconteceu também no CERN, acontece em vários lugares do mundo, acontece nas Olimpíadas. Eles estão sempre trazendo esses rituais pagãos, não é? Aconteceu até mesmo no Vaticano? Sem dúvida. Eles estão realmente mostrando as caras agora. Vamos dar uma olhada nisso aí. Eu espero que eles estejam felizes com aquele sopro, porque o espírito sendo soprado neles certamente não é o mesmo espírito daquele que desceu nos apóstolos durante o Pentecoste. A gente não precisa explicar mais, né? O episódio hoje não é sobre isso.
Mas veja, como você disse, não dá para separar a religião do que eles estão fazendo ali. Simplesmente não dá. Agora, será que todo mundo está feliz com o que está acontecendo ali no Fórum Econômico Mundial? Ou isso tornou-se até mesmo uma piada? Ah, com certeza. As pessoas estão criticando muito o Fórum Econômico Mundial, mesmo ali dentro do fórum. Muito bem. Vamos ver o que disse o presidente da Argentina e o que ele pensa da situação. Não se deixe intimidar pela casta política ou pelos parasitas que vivem do Estado. Não se renda a essa classe política que apenas quer ficar no poder e reter seus privilégios. Não se renda ao avanço do Estado. O Estado não é a solução, o Estado é o problema. Aqueles que não se rendem são os protagonistas da história e tenho certeza de que a Argentina, a partir de hoje, estará ao lado deles, incondicionalmente. Muito obrigado e vida longa à liberdade. Caramba! Ele estava feliz, Martin? Não, ele não gosta de nenhum tipo de socialismo. Você se lembra que mostramos, mesmo antes do fim do ano passado, ele criticando o Papa abertamente por causa de suas visões socialistas? Então, ele é muito capitalista. Não estamos vendo uma divisão aí? Uma enorme divisão. E a World Heritage Foundation também tinha algo a dizer sobre a questão, não é? Pelo menos o seu porta-voz tinha. E ele não estava de acordo com os sentimentos do lugar ali? Com certeza não. Vamos dar uma olhada. O Fórum Econômico Mundial defende a democracia liberal. Eu tenho vontade de rir quando você diz que vocês protegem a democracia liberal. É você direto aqui, porque se foi convidado é para ser direto. As elites nos dizem que nós temos essa crise existencial chamada de mudança climática, mas as soluções que vocês propõem custam mais vidas humanas, especialmente na Europa, durante o tempo no qual você mais precisa de aquecimento do que o próprio problema em si. A próxima pessoa conservadora que chegar ao poder será governada por um princípio, que é o de destruir o poder que as elites políticas, esses tecnocratas não eleitos, têm sobre o povo. Na verdade, eu devo dizer que o objetivo de cada membro da próxima administração é fazer uma lista de tudo que o Fórum Econômico Mundial tem proposto e rejeitar completamente. Muito bem. Vamos pegar apenas a última frase dele. É realmente muito interessante. Vamos fazer uma lista de todas as propostas do Fórum Econômico Mundial, tudo que vocês falam aqui, e fazer exatamente o contrário. Rejeitar todas. E este homem estava falando em nome da Heritage Foundation? Por acaso a Heritage Foundation não lançou recentemente um documento muito interessante ali nos Estados Unidos? Exato, e eles dizem que o novo presidente, caso seja um republicano, vão imediatamente implementar isso. E o decreto dominical não é parte disso? Está bem ali, tem uma sessão inteira para ele. Portanto, Martin, existe a possibilidade então do pêndulo mover-se de toda essa loucura da esquerda para a direita? Se você pegar o candidato à presidência, que provavelmente vai fazer isso daí, parece que vai ser o Trump. Muito bem, suponha que o Trump de fato ganhe. Aí eles vão implementar esse projeto 2025. Talvez isso leve a uma guerra civil? Pode ser. Mas eles estão determinados a voltarem ao que seria nossa raiz espiritual, que não é o paganismo, já que eles são cristãos. Mas se eles se baseiam em um falso cristianismo, como o de Roma, ao invés das Escrituras, não seria isso obra do diabo? Com certeza. Por exemplo, se a esquerda ganha. Olha, vamos imaginar o seguinte cenário. Por exemplo, se a esquerda ganha, vão alegar que as eleições foram roubadas, e isso pode dar guerra civil também. Isso poderia virar a mesa de novo? A verdade é que a gente não sabe. Mas uma coisa é certa. O caos está chegando. O caos está chegando. Então, Martin, a mudança climática tem sido uma grande questão. Bem, especialmente no Fórum Econômico Mundial. Sim.
É por isso que eles estão empurrando essa agenda que está causando todos esses protestos. Sim, porque os condutores de trator e os motoristas de caminhão estão protestando por coisas que foram decididas ali do Fórum Econômico Mundial. Foram eles que fizeram isso. Recentemente, o Tucker Carlson fez uma entrevista com um cientista que era professor da Harvard, que, na verdade, se demitiu da Harvard porque ele se recusou a tomar a vacina. Esse homem, portanto, tem princípios. E ele é um cientista bastante renomado. Ele é extremamente capaz. Ele é parte de um grande grupo. E na entrevista, ele fala sobre algumas questões concernentes à mudança climática. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Willis Sum tem pensado a respeito disso por muito tempo. Ele é um astrofísico, geocientista e passou 31 anos na Harvard. Eu trabalhei nisso muito cuidadosamente. E eu não trabalhei sozinho. Nos últimos 3 anos, mais 100 cientistas trabalharam comigo. Portanto, eu não estou falando algo que tirei da minha própria cabeça. Mas a minha visão é que o painel intergovernamental das Nações Unidas sobre a mudança climática é um dos grandes e principais problemas que tem desinformado as pessoas. Eles se vestem de uma capa de autoridade da ciência. Mas isso não é verdade. Eles não passam de hackers governamentais. Por exemplo, o John Kerry, que aposto sabe pouco ou praticamente nada de física, fica por aí falando dos efeitos dos gases estufa. Mas ele não explica pra ninguém como isso funciona. Ninguém. Ele simplesmente não sabe defender o argumento dele. Isso é uma vergonha para os Estados Unidos. Ele fez isso na Bali, na Indonésia, há muitos anos atrás. E é realmente algo vergonhoso. Ele não entende aquilo que defende? Não, e até mesmo o próprio Al Gore, que dizia entender alguma coisa de ciência. Mas teve uma vez que eu desafiei ele na minha frente, cara a cara. Eu tive o privilégio de fazer parte daquela ecoconferência do Wall Street Journal. Eu estava lá com os alunos da Universidade de Santa Bárbara e disse a eles, olha, quando te derem o microfone, passe para mim, por favor. Eu fiz amizade com eles. E é lógico, eles sabiam do meu trabalho. Então, eles me deram o microfone e comecei a fazer as minhas perguntas. E uma das coisas mais básicas que eles se recusaram a admitir, algo que até mesmo estudantes de escola primária sabem, é que o CO2 é o gás da vida. Quanto mais dióxido de carbono, mais vida as plantas, a ecologia, até mesmo os oceanos poderão desenvolver. Haverá mais peixes, mais tudo, mais vida. Mais vida, basicamente. É por isso que chamamos de o gás da vida. Mas esses caras demonizam esse gás, dizendo que ele causa aquecimento global, que causa mais furacões, mais chuvas, mais secas, isso ou aquilo, é o que dizem. Mas sabe de uma coisa? Não é assim. Martin, não é assim. Pois é. Eu fico muito feliz por sermos consistentes ao dizer que essa coisa de mudança climática é uma grande besteira. A percentagem de CO2 na atmosfera é tão infinitamente pequena que é impossível ser uma contribuidora para a mudança climática. Mas eles estão usando modelos e fórmulas matemáticas, mas aquilo que dizem não passa de um monte de besteira. Existem várias piadas a respeito disso, não é? Sim. Vamos dar uma olhada em uma delas. Eu gosto dessa daí. Naturalmente, esse navio não é o USS Al Gore, mas se encaixa muito bem a ele. Diz assim, navio de pesquisa de aquecimento global do Al Gore. Nós temos tido os invernos mais rigorosos recentemente. E é por isso que eles não falam mais de aquecimento global. Agora é mudança climática. Sabe, a questão é que isso para eles é uma ferramenta para conseguirem o que querem. Sim, mas as pessoas estão ficando irritadas. Irritadas a ponto de moverem o pêndulo para a direita. Sim, as pessoas estão agitadas. E eles têm toda a legislação prontinha. Vamos dar uma olhada no que o Weinstein tem a dizer. Em uma emergência de saúde pública, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde tem liberdade total para decidir o que ele bem entender. Ou seja, nada impede que a mudança climática seja declarada como uma emergência de saúde pública e, como tal, seja razão para grandes mudanças. Continuamos a ver desinformação nas mídias sociais e também na grande mídia a respeito do acordo pandêmico que os países estão negociando entre si.
Eles dizem que esse acordo vai dar à Organização Mundial da Saúde um enorme poder, mas não é verdade. É fake news. Os países decidirão o que dirá esse acordo. Somente os países. E somente os países irão implementá-lo de acordo com as suas próprias leis nacionais. Nenhum país cederá sua soberania à Organização Mundial da Saúde. Se qualquer político, empresário ou qualquer pessoa não tenha entendido qual é o objetivo desse acordo pandêmico, nós ficaríamos felizes em explicar adequadamente. Eu não havia assistido a esse vídeo. Por um lado, isso é realmente uma ótima notícia, certamente, mas esse vídeo mostra que, mais uma vez, nosso esforço conseguiu levantar questionamentos a tempo de talvez conseguirmos um melhor resultado dessa questão. Mas a verdade é que, para mim, tudo o que ele disse é uma grande mentira. É claro, ele está falando de frente a uma câmera e ele quer convencer as pessoas. E podemos pensar, ninguém poderia mentir tão diretamente assim a uma câmera, não é verdade? Mas quando analisamos muitas das coisas que foram ditas por essas pessoas durante a pandemia, coisas que foram ditas diante de câmeras naquela época, hoje essas pessoas negam completamente o que disseram. Portanto, sabemos que essas pessoas se sentem muito confortáveis em mentir diante de câmeras. Elas não se importam, não se incomodam em mentir. O Departamento de Segurança Nacional emitiu um memorando no qual definia 3 tipos de desinformação. O primeiro tipo de desinformação são apenas considerados erros. O segundo tipo são considerados erros intencionais ou mentiras. E o terceiro tipo é uma verdade, mas faz com que você desacredite as autoridades. Ou seja, falar sobre as mentiras do seu governo pode ser encarado como um tipo de terrorismo. Isso é tragicamente cômico, mas ao mesmo tempo é aterrorizante, porque se você analisar a história da tirania desde o início da guerra ao terror, você sabe que a palavra terrorismo já não tem o mesmo significado de antes. Hoje, terrorismo é uma designação legal que justifica o fim dos seus direitos. Portanto, resumindo, o objetivo do Departamento de Segurança Nacional é conseguir acusá-lo de terrorismo caso você esteja dizendo coisas que são verdadeiras, mas que removem a confiança das pessoas no governo. O que seria razão para acabar com seus direitos. Martin, colocando isso daí de lado, o Papa não declarou que os fundamentalistas, ou seja, aqueles que creem na Bíblia, são terroristas? Exatamente. Portanto, quais direitos você tem? Nenhum. Eu acho que deveríamos dizer ao Papa que preferimos crer na Bíblia do que na desinformação dele. Com toda certeza. Para ele, nós espalhamos desinformação. Pregamos a verdade, mas ele não gosta disso. É isso mesmo? Para eles, pregar a verdade é pregar mentiras? Muito bem, mas quando é que entra o Papa nessa história? Veja só. Papa para Davos, no Fórum Econômico Mundial. O desenvolvimento precisa de um compasso moral. Em uma mensagem para o Fórum Econômico Mundial de 2024, o Papa Francisco exorta que líderes mundiais e das empresas se assegurem que o desenvolvimento econômico beneficie a todos e apeguem-se à solidariedade. O desenvolvimento, disse o Papa, deve abranger a subordinação da busca pelo poder e de ganho individual, seja político ou econômico, ao bem comum da nossa família humana, dando prioridade ao pobre, o necessitado e aqueles em situações vulneráveis. Quem é que define esse bem comum aí? Ele. O Papa define. Ele define o que é o bem comum, que aliás é contrário à Bíblia. Sim. Nunca faz bem para o indivíduo. Nunca é bom para você. Então, Martin, este é o estado do mundo. Estamos num tempo em que as pessoas têm que fazer uma decisão, ou para o bem ou para o mal, que aliás parece estar no poder. Agora, até mesmo alguns apoiadores do Papa Francisco estão começando a perceber que as coisas não vão muito bem lá no Estado do Vaticano. Sim, é verdade. Esse próximo vídeo mostra uma pessoa que já expusemos aqui como falso profeta. Mas existem algumas coisas que ele fala que são verdades. Neste caso específico. Ao chegarmos no fim deste ano, algo gigantesco aconteceu. As repercussões disso serão sentidas por anos. Isto é um alerta para muitos de vocês. O Papa, o cabeça da Igreja Católica,
o vigário de Cristo, segundo eles mesmos, o representante do Messias na terra, declarou que agora a Igreja Católica dará sua bênção a uniões do mesmo sexo. Depois de 2000 anos chamando isso de pecado abominável, que de fato tem sido o posicionamento do cristianismo por mais de 2000 anos, o Papa decidiu que a Igreja Católica agora abençoará essas uniões. O Papa Francisco e sua liderança dizem que trata-se de inclusão e progresso. Trata-se de ser amado. Mas não é assim. É verdade que temos que amar o nosso próximo com o amor do Senhor. Mas isso daí é diferente. Eu vou te explicar em uma palavra que aparece na Bíblia, e se chama apostasia. Este é o grande momento de apostasia do Papa. É um momento aterrador. É um momento de alerta vermelho, um divisor de águas do catolicismo, e até mesmo para o Ocidente. Se você presta atenção nas coisas, você sabe onde isso vai dar. Esse Papa não alerta os cristãos contra o pecado, contra a idolatria ou contra o mal. Ao invés disso, esse Papa alerta os cristãos contra a rigidez dos 10 mandamentos. Segundo o Papa, não devemos nos apegar a esses mandamentos. Ora, mas qual dos 10 mandamentos não devemos nos apegar? Ter outros deuses? Ídolos? Cobiça? Adultério? Assassinato? Qual desses mandamentos não devemos nos apegar muito? O Papa continuou dizendo que Deus nos dá a liberdade para buscar os mandamentos dentro de nossa própria consciência. É mesmo? Quer dizer então que o que aconteceu no Monte Sinai foi um pequeno engano? Será que Moisés, ao descer do Monte Sinai, deveria ter dito: olha gente, eu tenho esses 10 mandamentos aqui, mas não dei muita bola para ele, tá bom? Busquem o certo e errado dentro de suas próprias consciências. Se ela diz que adulterar é ok, então adultere. Ou se a sua consciência te diz que adorar um bezerro de ouro é ok, então adore um bezerro de ouro. Não se apegue a esses mandamentos aqui. O Papa Francisco disse que uma pessoa que se apega muito fortemente aos 10 mandamentos tem algum problema. Ora, isso inclui Jesus? Porque, até onde eu sei, Jesus se apegava aos 10 mandamentos. Francisco também disse que os 10 mandamentos não são presente dado por Deus. Sério? Ora, quem deu os 10 mandamentos? Será que foi uma nave espacial que desceu e deu esses mandamentos a Moisés? Nas palavras do próprio Papa, as bem-aventuranças são sim o presente porque elas nos fazem nos sentir bem. Ora, mas não foi no mesmo Sermão da Montanha que Jesus disse que aquele que olhar de maneira impura para uma mulher adultera? Ora, isso é puro 10 mandamentos. Qualquer criança de 10 anos percebe isso, mas não o Papa. E ele também disse o seguinte: eu sempre tento entender o que há por trás de pessoas que eram muito jovens para ter visto Moisés descendo do Monte Sinai com os mandamentos e ainda assim quererem obedecê-los. Ele disse isso mesmo. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer então que não deveriam obedecer os 10 mandamentos porque estes foram dados há muito tempo atrás? Então, se você não nasceu há 3.000 anos atrás, esqueça os mandamentos de Deus. Ele falou um monte sobre os 10 mandamentos, Martin, mas deixou um de fora. Bem, ele é um rabino judeu? Sim, ele deveria ficar muito empolgado com o 4º mandamento também. Já que o Papa, naturalmente, não está empolgado com o 4º mandamento, porque ele quer pisar nele. É dito que ele tem a prioridade ou a prerrogativa de mudar os mandamentos para mostrar que ele está no poder e não Deus. Portanto, Martin, esse é um grande mal. E como esse poder pode se chamar cristão, ao mesmo tempo em que nega a expiação, ao também introduzir a questão do purgatório, no qual você paga pelos seus próprios pecados, o que, por sua vez, inutiliza a cruz? Essa é uma distorção que foge à minha compreensão. Até mesmo quando eu era um católico, eu nunca pensei nessas coisas. Mas, ao estudar a palavra de Deus e entender a enormidade do crime contra a humanidade e contra o Deus do céu, a enormidade disso é tão grande, não apenas a obliteração total, que aliás foi prometida na Bíblia, e que irá tirar o mundo desse mal, mas onde ficamos nesse conflito? Temos que escolher. Vamos nos armar? Não. Não. A única armadura que o cristão toma é a armadura de Deus. Vamos ler mais um parágrafo do Espírito de Profecia. Que Deus o ajude a começar a obra aqui. Não espere pelos ministros o agitarem com uma excitação extraordinária. Deus quer cristãos inteligentes.
Ele quer que você perceba o custo da batalha. Ele quer que você calcule se pode lutar contra Satanás e sua maldade espiritual. Você pode? Sim, com a ajuda de Cristo. É impossível com a nossa própria força. Portanto, pegar numa espada, machado ou arma de fogo não vai ajudar. Você vai atirar em quem? Vai atirar no diabo? Ele quer que você veja o plano da batalha, da confederação do mal. As pessoas costumam dizer, não fale sobre esses assuntos, fale sobre amor. Mas aqui diz que Deus quer que nós entendamos os planos da confederação do mal, para que decidamos lutar contra ela. Exatamente. Do contrário, você não vai perceber o perigo. Porque se Deus ama todo mundo, então ele também ama o mal. Mas se você entende os planos do mal, quando você entende o seu alcance gigantesco, Deus então quer que vejamos os anjos em seu exército e que o capitão da nossa salvação está à frente. Ou seja, você olha para toda a problemática e entende que quem está lutando contra o mal é quem? Jesus. E por que Jesus está permitindo que o mal prospere tanto, a ponto de que cada pessoa com um neurônio consiga percebê-lo? Por que ele permite isso? Para que as pessoas façam uma escolha. Exatamente, para que façamos uma escolha. São eles que fazem a obra, são os anjos e o capitão. Quanto a nós, cabe cooperar, coincidir e trabalhar com eles. Como trabalhamos com os anjos? Pregando o evangelho, pregando a solução, por meio da pregação do amor de Cristo, pregação da expiação, pregação da salvação em Cristo e somente em Cristo. É assim que lutamos contra o inimigo. Quando as pessoas assistem um episódio como o de hoje, não queremos que as pessoas saiam por aí gritando para todo mundo, mas leve as pessoas à Bíblia. Sim, e então nós devemos confrontar essa confederação do mal. Deus em breve vai colocar um fim nela. E Deus vai permitir muito em breve que as coisas acabem. Só que aí será muito tarde para tomar uma decisão. Faça a decisão agora. Aqui estão eles. Guarde os mandamentos e tenha o testemunho de Jesus. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Obediência a Deus ou obediência aos poderes que estão debaixo da força do dragão? Você tem que escolher. É uma escolha. Que Deus nos ajude a decidir corretamente. Vamos orar. Querido Pai, o mundo está à beira da calamidade e o povo de Deus está dormindo. Senhor, por favor, nos acorde. O tempo é curto e tudo está acontecendo agora mesmo. Dá-nos sabedoria e a força para escolher o lado correto, para nos alistarmos no exército que, eventualmente, vai varrer o mundo com mentiras. Não nos deixe ser enganados, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Olá, pessoal. Estamos indo para o Brasil. Martin, I'm impressed. I don't know what you said, but I hope people understood it. But in case they didn't, I could just say to them that God willing, we will be in Brazil at the end of February of 2024. So please subscribe to the website, campaltercierollano.com. I don't know whether I pronounced that correctly either. But I'm sure people will understand. But I think they will understand. Thank you and see you hopefully soon. Many blessings. Hello friends, we are super excited to be coming to Brazil to be with you at the Terceiro Anjo camp meeting in February. We hope to see you there and we can't wait to be with you. Ciao! Hello, my Brazilian brothers and sisters. It's Christian Berdal from Shepherd's Call Ministry, and I'm so excited to invite you to Brazil. I'm coming back. There's going to be several of us together, amazing speakers. It's going to be an incredible weekend together. And I'm excited that we're going to be together on February 2024. So make sure that you sign up here so we can let you know when registration begins. Estamos juntos!
Hey everybody, it's Scotty Meyer from Little Light Studios, and I am excited to return back to Brazil in February. I hope each and every one of you guys will come out to this because there's going to be some amazing speakers. I'm looking forward to the presentations that we're going to hear, and your mind's going to be blown. We got some new content coming, and so we hope that we will see you guys there in February. Enquanto ele não vem. Hi, I'm Barbara O'Neill, and I'm coming to Brazil in February 2024. You can register by clicking the link below, and I look forward to meeting you then.